Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para a nossa reflexão do dia, que está em Provérbios no capítulo 28. Estamos chegando ao fim deste livro, do livro de Provérbios, onde a gente está vendo várias sabedorias que Salomão escreveu, através daquilo que Deus o abençoou e o concedeu para que pudesse escrever e orientar o povo de Israel, e hoje somos beneficiados. Tantas gerações se passaram, tantos anos se passaram, e nós fomos alcançados e somos beneficiados por essas sabedorias que vêm dos céus, que vêm de Deus. O livro de Provérbios, no capítulo 28, a gente vai ver aqui, paralelo com os outros, mas vem trazendo um convite para a gente refletir sobre a sabedoria, sobre justiça, sobre integridade, liderança e a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. E o verso 1, no capítulo 28, começa nos dizendo assim: Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. O versículo aqui está mostrando que a integridade dá coragem. Quem anda com retidão pode viver com liberdade e confiança, enquanto o ímpio vive com medo, preocupado, ainda que não haja ameaça, ele anda preocupado. Mas o justo, ele está confiado como filho do leão. O justo confia no Senhor e por isso permanece firme. Ele está guardado pelo leão de Judá. O nosso Senhor Jesus, ele é guardado debaixo das asas de Deus, na sombra do Onipotente. A gente descansa, porque estamos buscando a sua justiça, procurando ser justo no tratar. E esse é um tempo em que o Senhor Deus está separando os que vivem na luz dos que habitam nas trevas. O Espírito de Deus está despertando os justos, homens e mulheres que andarão com coragem, ousadia e integridade em meio a esta geração corrupta. Essas pessoas justas, homens e mulheres, se levantarão como leões espirituais, sem medo do sistema, sem medo da perseguição, sem medo da oposição, pois o temor do Senhor será o maior medo desses homens, dessas pessoas justas, de desagradar a Deus. O temor de desagradar ao Senhor, o temor de se apartar da presença do Senhor, é o único medo que essas pessoas justas terão. O temor de sair debaixo da sombra do Onipotente, de sair debaixo da sua cobertura, da sua mão poderosa. Esse medo de se afastar da presença de Deus, da eternidade com Ele, é o que permeará essas pessoas, homens e mulheres que são justos, que nesse tempo Deus está levantando. O Senhor está nos dizendo aqui, nesta noite: eu estou levantando uma geração justa, que não se dobrará à corrupção, que não se venderá por ouro e nem prata, mas que andará com um coração íntegro diante de mim, diante de Deus. Aleluia. E o verso 12 vai falar então que a justiça vai ser a base da sociedade. Verso 12 diz assim: Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Os governos justos são motivo de grande alegria para o seu povo, pois promovem a equidade, o bem-estar e a paz de toda a sociedade. Já a liderança corrupta, ela traz um sofrimento ao povo, um sofrimento à sociedade. E esse versículo está nos chamando a uma responsabilidade na escolha e no exercício da liderança. Quando escolhemos um líder ou estamos em liderança, a gente deve entender essa grande responsabilidade que temos de sermos justos no nosso tratar. Seja em relação à política, seja em relação a sentido espiritual ou também na relação a familiar. Deus está expondo e removendo estruturas ímpias,
governos, lideranças, sistemas religiosos e até famílias que foram edificadas com base na injustiça, no orgulho e na opressão, Deus está removendo essas estruturas que foram construídas de forma ímpia, de forma injusta. Há um clamor da terra e o Senhor está respondendo com juízo, mas também está respondendo com uma restauração aos corações arrependidos, contritos. Tudo que está oculto será revelado e a justiça prevalecerá para todo sempre. Onde há gemido do povo, Deus se levantará como defensor dos humildes e dos justos. O verso 6 vai falar sobre integridade acima de lucro. Verso 6 diz assim: que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A sabedoria desse verso aqui valoriza mais o caráter do que as posses que essa pessoa possui. A integridade é um bem inestimável diante de Deus, enquanto a riqueza adquirida com desonestidade é inútil e destrutiva. Deus não olha para isso. Ele sempre olha para a intenção do coração dos seus filhos. O Senhor está purificando esta noite motivações financeiras da igreja, as motivações financeiras dos líderes, aqueles que usaram o nome de Deus para enriquecimento egoísta, verão as suas riquezas sendo transferidas para os que têm um coração voltado para Deus, para o seu reino, para o seu Filho Jesus, para o Espírito Santo, para aquilo que Deus está fazendo, para a vontade de Deus. Para essas pessoas, as riquezas dos ímpios serão transferidas. O Espírito Santo, nesta noite, está nos dizendo: estou limpando a minha casa, estou desmascarando os balaões que há na minha casa, na minha santa igreja, e os tesouros desses ímpios serão entregues aos meus fiéis mordomos. O verso 9 vai falar sobre a oração e a obediência e nos diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É um versículo duro, é verdade, mas é um versículo verdadeiro, porque Deus se importa com o nosso coração e a nossa obediência aos seus mandamentos. Não adianta a gente orar se não há compromisso em viver segundo a vontade de Deus. Se não temos esse compromisso de querer mudar, deixar o Espírito Santo nos moldar e nos transformar. A oração sem arrependimento, ela é vazia. Pense nisso. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei e a palavra de Deus, Cristo Jesus, os seus mandamentos é a lei. Até a sua oração será abominável. E verso 13 e 14 vai falar sobre o perigo de endurecermos o nosso coração e o valor do arrependimento. Nos diz assim, 13 e 14 de Provérbios capítulo 28: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado é o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Os versos estão fazendo um convite para nós a um arrependimento sincero. Deus não rejeita quem confessa e abandona o pecado. Ele acolhe, ele se agrada desse. Aquele que confessa e deixa a sua transgressão, é o que o versículo está dizendo. Deus, ele não rejeitará, Deus acolherá, Deus se agrada. Pelo contrário, ele vai oferecer perdão para nós. E a gente recebe essa graça, essa misericórdia em nossa vida e esse amor. Ele nos cura e nos dá uma nova vida. A honestidade diante de Deus abre caminhos para a restauração. E aí ela vai alcançar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso emprego. Tudo aquilo que precisarmos para andar no caminho que não vai nos afastar de Deus, Ele vai nos dar. Porque Ele é um bom Pai. O coração endurecido é fechado à correção. E já falamos aqui em outros provérbios, em outros dias, o perigo de não aceitarmos a correção, quando ela vem da parte de Deus em sentido espiritual para nos edificar e que a gente venha crescer e amadurecer. O coração endurecido é fechado à correção. O coração endurecido ele é fechado à compaixão. E um coração endurecido, olha o perigo, é fechado à voz de Deus.
A reflexão que a gente faz aqui nesses versos é que a gente deve estar sensíveis ao que o Espírito Santo nos diz. E essa é a pergunta que devemos nos fazer. Estamos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ou temos ignorado os alertas e advertências que até a vida tem nos dado? Deus está clamando, Deus está falando conosco. Arrependam-se. Este é o tempo de um quebrantamento genuíno. Não haverá mais tempo para aparências de santidade. Deus está buscando corações rasgados, corações consagrados a eles, e não vestes religiosas. Aqueles que continuam se escondendo do pecado, escondendo o pecado, serão expostos. Mas os que se humilharem receberão graça, restauração e serão poderosamente usados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está nos dizendo: voltem-se a mim, arrependam-se com choro e arrependimento, e eu, Deus, vos restaurarei. Ainda há tempo. Aqueles que se entregarem agora serão colunas em meio ao abalo. Não se abalarão em meio à tempestade. Provérbios capítulo 28, para finalizar, então nos chama a viver com integridade. Nos chama a viver com justiça e principalmente com temor do Senhor. É um convite à sabedoria prática, tomar decisões corretas, ser honesto mesmo quando custa caro. Confiar em Deus, melhor dizendo, confiar em Deus acima de tudo e cultivar um coração sensível a fazer o bem. Que essa reflexão de hoje nos leve a uma transformação diária nas nossas vidas, buscando agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com as nossas decisões. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e te guarde. Um forte abraço, uma ótima noite.